Então, a gente Então quer vamos lá. aproveitar essa live para a gente ouvir sobre os impactos da maternidade na sua vida. Como é um novo vídeo que vai ficar salvo, eu vou explicar de novo. Então, é da série Biografias do Círculo de Mães. O Círculo de Mães é um programa que a gente oferece um curso para mães e a Ana foi participante da segunda edição. Nós já estamos na quinta edição do Círculo. E então nós vamos conversar um pouquinho com ela para ela dividir com a gente quais foram os impactos da maternidade, que a gente percebeu que no círculo uma das coisas mais ricas que tem são essas trocas, que as mães compartilhando suas biografias, suas histórias, uma consegue fortalecer a outra, né? Consegue muitas vezes dar insights, mesmo a ideia de fortalecer, mesmo se sentir forte para seguir nas suas buscas, nos seus caminhos, né? Aline, Uhum. a Ana, tá te dando oi, Aline, Oi, Ana. oi. Não tenho muita Então, experiência, então eu leio um pouquinho, não consigo ler tudo. qualquer coisa não se preocupe, que eu vou te passando as perguntas, porque você vai ficar falando Tá. mesmo, eu vou ficar só aqui registrando. Então, para começar, eu tinha pedido para Ana se apresentar para a gente quem ela é, como é que a maternidade surgiu na vida dela, para depois a gente falar sobre esses impactos. Então, a maternidade, eu acho que a maternidade é um divisor de águas na minha vida, assim, foi muito impactante, assim, para mim como mulher, como pessoa, como, né, ser humano no geral. Ai, agora eu tô ouvindo eco. Acho que você tá ouvindo? Não. Não? Bom, vou continuar então. É, eu acho assim, até depois da nossa conversa, eu fiquei refletindo algumas coisas que eu ia falar, né, um pouquinho aqui sobre isso, e eu acho assim que a maternidade acordou algumas coisas em mim, assim, sabe, que estavam adormecidas de, ixi, tá bem ruim. E agora, o que a gente faz? Ixi, mas você não tem outro celular? Eu tenho um outro celular, mas não sei se tem Instagram, o que que eu faço? Mistura tudo a fala. Ai, que dó, porque daí vai um e outro, né? Abaixaram o meu? Mas o que, que o meu tem a ver? Eu tô de fone? O Vou tentar som? aqui abaixar, Não. mas. Eu falo e repete a minha voz, né? É isso? Ah, que droga. Eu não tô ouvindo nada agora. E agora? Tenta baixar o volume do seu celular. E do meu. Eu Baixei. baixei o volume do meu também. Melhorou? Melhorou, galera? Melhorou? Parou o eco? Parou. Ah, que bom. Ê! Vivendo e aprendendo, né? Com as Não lives. sabemos exatamente o que aconteceu, mas funcionou. Ah, então vamos lá. Então, eu Ótimo. acho assim que minha vida mudou radicalmente depois que eu tive filho. Eu sempre fui uma pessoa muito certinha, muito, né, a filha boazinha, a amiga boazinha, que resolvia tudo, confidente, e sempre foi uma coisa natural para mim, assim, nunca fui muito questionadora, as coisas sempre foi, né, estudei, sempre fui boa aluna, fui para a faculdade, conheci meu marido na faculdade, a gente fez faculdade junto, e ele acho que é mais certinho que eu ainda, então tava nos planos, né? Casar, namorar, noivar, casar, ter filho. Só que chegou uma hora que, como a gente casou muito novo, eu tinha 24 anos, ele também tinha 25, a gente, né, ainda estava, né, começando a trabalhar, querendo, né, crescer na carreira, e a ideia de ter filho foi ficando para depois. Até cheguei a questionar se eu queria ter filhos, assim, eu não tinha paciência com criança, assim, sabe? Eu lembro de ver filhos de outras pessoas e pensar, ai meu Deus, não tenho paciência para criança. Eu pensava, nossa, eles falam que não dorme a noite inteira. Às vezes eu acordava de noite e pensava assim, meu Deus, não vou dar conta de ser filho. Como que eu ia levantar agora de madrugada, atender uma criança? Não tem condições. Então eu passei algum tempo me questionando. Só que o Paulo sempre quis ter filho, né? Então eu acho que se a gente casou pensando em ter filho, daí até que, né, foi chegando perto dos 30 anos, a gente já começa ali, né, agora acho que, né, tá na hora, resolvemos ter filhos. E como a gente fez tudo sempre muito planejado, eu achei que, quero ter filho, agora eu vou ter filho e a vida continua, só que eu não consegui engravidar. Aí também outros questionamentos e tal, né, será que agora é um castigo porque eu não queria ter filho, né, e agora que eu quero eu não vou conseguir. Então isso Começa a bagunçou culpa aí muito. já, né?
Então, começa Já a culpa começou o aí. sentimento. Exato. E também é aquela quebra de que tudo que era sempre muito planejado não aconteceu. Então, tudo que a gente planejava, então a gente vai ter filho ano que vem, daí no próximo ano a gente vai fazer isso, isso e aquilo, daí tudo a gente ficava planejando em cima daquilo que não acontecia. Aí eu demorei 3 anos para engravidar da Beatriz, fiz vários tratamentos. A Beatriz é fertilização in vitro, né? Então, e nesse tempo todo, nessa espera, nessa busca pela maternidade, eu mudei muita coisa, assim, que eu pensava antes. E eu acho que isso me transformou, porque eu não sabia o que era maternidade, assim, a não ser o que a gente tinha de referência, né, da família, o que vinha acontecendo nas gerações passadas. Então, eu também, eu assisti a última live de vocês, né, a Carmela falando, foi você, né, que falou, você e a Carmela falando, e você falou, não, parto normal, Deus me livre. Eu também falava isso, né? Não, parto normal não é normal. E nessa minha busca, eu comecei a pesquisar. E quando a gente começa a estudar e se aprofundar, né, nos assuntos, a gente abre, né? A gente começa a ver outras Uhum. possibilidades. Opa, não é só isso, não é só ter um filho, contratar uma babá, né? A gente pensava, ou vai para a escola, vou trabalhar, ou eu vou trabalhar meio período, vou ficar com ele meio período, como se isso fosse simples, né? Então a gente quebra muita coisa que a gente tem planejado ali. E esse momento da espera da Beatriz foi muito isso, assim, de eu reprogramar desde do parto, que eu mudei a minha ideia, também tive um parto normal, e daí a amamentação, e parar de trabalhar para ficar com ela, sabe? Toda essa mudança, assim, que foi acontecendo. E depois os meninos vieram também, foi, né? Eu acho assim que nas dificuldades que a gente cresce, né? E que a gente abre essa oportunidade para o novo e para descobrir coisas que a gente talvez não fosse atrás se aquilo fosse tudo muito planejado e muito certinho nas nossas crenças, né? Que a gente tinha antes. E o Círculo de Mães me abriu muita coisa, principalmente da carreira, assim, porque da Beatriz eu achei, não, eu agora, demorei 3 anos para ter ela, agora eu vou parar, vou ficar só cuidando dela. E não é assim, né? Ela tá com Depois quantos a gente anos? vê que ela tá com 9. 9 já. Ela tá com 9, o Pedro tem, Uau. 6 e o Bruno tem 2,5. E pra quem não queria ter filhos, 3, né? Super, super Pois é, fácil. super simples assim, né? Simples assim, que legal. E aí, depois que ela nasceu, assim, o que que você acha que mudou em você? É, Então, eu Ou que acho que eu impactos, não me que mudou, mas que impactos, né? eu acho que eu quebrei sabe, essa coisa linear que eu tinha na minha vida, assim, parecia que estava Entendi. tudo planejado. Ela veio para. E daí eu comecei a me interessar por outras coisas. Então, tudo eu pesquisava, tudo eu estudava, tudo eu ia atrás, sabe? Eu também achava, nossa, mamar até 2 anos, imagine, que absurdo, né? Criança mamando, andando e mamando ainda. E daí, quando você vai pesquisar, você vai estudar e vai, né? Você vê, não, daí ela mamou até quase 2 anos. E depois que o Pedro foi mais ainda, com o Bruno mais ainda, você vai, né, tendo mais habilidades, assim, e cada dificuldade. Então, o Pedro também nasceu com um probleminha que ele ia precisar de uma cirurgia. Então, no do Pedro, eu já fiz mais ainda do que da Beatriz, porque daí eu fui atrás, fui estudar o que precisava fazer para a imunidade dele ser melhor. Então, daí que eu fui pesquisar alimentação. Então, da Bia eu ainda não tinha algumas ferramentas para lidar com isso da alimentação, de comportamento. Do Pedro eu já tinha um pouco mais, e daí conforme eles vão crescendo, né? Eu acho assim que o comecinho deles é mais trabalho braçal ali. Agora a parte de educar, né? Tudo isso que a gente conversa, que você faz, que eu assisto todas as tuas lives, que a gente fica, né? Meu Deus, como que eu vou lidar com isso agora? Isso que é o mais trabalhoso e é o que eu sinto assim que a maternidade me transformou, de eu me enxergar neles, enxergar coisas que eu não Hum, enxergava em mim antes, sabe? E uhum. querer que eles não passem por isso, ou querer que eles consigam enxergar isso muito antes, não precisar chegar num desafio tão grande assim para poder, né, lidar com algumas situações. Então, eu acho que a maternidade Legal. veio para me transformar e me acendeu essa chama assim de querer fazer mais, de querer ajudar, tanto que até profissionalmente as coisas mudaram para mim, né, depois da maternidade e
você comentou antes do Para Elas ali, né? O Para Elas Quando não surgiu veio, para elas? não surgiu logo por causa da maternidade, ele surgiu ano passado, quando eu já tenho meu escritório, eu sou formada há 20 anos, né? Então, eu já tenho meu escritório há muito tempo e eu tinha uma sociedade até ter a Beatriz, então isso também foi se transformando. Eu trabalhava num escritório grande daqui de Curitiba, trabalhava muito, às vezes ficava até 10 da noite, viajava e tal. Daí, quando eu resolvi que vamos ter filhos, eu saí de lá, comecei a me aventurar sozinha, né, no meu escritório, abri meu escritório, mas com aquela ideia de, né, vou trabalhar, fazer o meu horário, trabalhar, né, cuidar da Beatriz, do filho que eu quero ter. E isso já foi né, uma transposição assim do que eu tinha planejado. E o ano passado eu, eu fui fazer um curso de empreendedorismo e tal no Sebrae, o Empretec, e lá tinha um exercício que era você tem que criar uma empresa em uma semana. É uma semana de imersão, assim, que é um curso super intenso. Você tem que criar uma empresa e essa empresa tem que dar certo em uma semana. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Tipo, não podia ter a ver com a minha área de arquitetura. Aí eu comecei a pensar no que eu precisava, assim, e pensar nos meus relacionamentos que eu estava vivendo no momento de mães, de amigas com filhos, o que a gente precisa, vamos se reunir, as mães que mudam de carreira depois que têm filho, ou que recomeçam, então vamos se ajudar, vamos começar a se apoiar, e daí surgiu essa ideia desse encontro de mulheres, que é bem isso, uma apoia a outra, né? Por isso que e depois eu me identifiquei, e eu já tinha conhecido, eu conheci a Carmela e o Unitá quando eu fiquei grávida do Bruno, né? Quando eu tive o Bruno, que é o meu terceiro filho, e eu tive dificuldade na amamentação. No E aí eu terceiro. conheci a Carla, e daí a Carla me colocou no grupo de mães, e daí conheci a Carmela, e daí fui cada vez mais. E tudo que a Carmela oferece ali do Unitar, eu sou super fã, porque eu acho os projetos incríveis. Então, tudo que eu conheci ali, sabe, comecei a trazer meu marido junto para essa outra visão, né, que a gente é muito diferente ainda, a gente tem alguns conflitos na parte de educação das crianças e tal, mas são coisas que vão se transformando, e com esse apoio é incrível, né? O Círculo de Mães, o momento que eu fiz o Círculo de Mães no ano passado foi muito importante. Eu lembro que no dia que a gente foi, que ia ser sobre carreira, era bem um momento que eu estava naquela dúvida, assim, será que eu continuo para elas? Não estou conseguindo focar no escritório, o que eu faço? Daí eu cheguei lá e você já começou a falar sobre as profissões do futuro, como que iam ser as próximas gerações, que a geração dos nossos filhos iam ter 5, 6 profissões, iam fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, é isso que eu precisava ouvir, eu não preciso escolher uma coisa, né? Eu posso fazer tudo, eu posso conseguir conciliar e fazer. E era uma coisa que estava me fazendo bem, assim, porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sabe? De conectar as pessoas, de indicar. Então, o Para Elas veio para me alimentar, assim, sabe? Então, eu Que legal. continuo com o meu escritório de arquitetura. O Para Elas me traz trabalho também, porque tem muitas mulheres ali que precisam de serviço de arquitetura. Já fiz algumas parcerias e projetos e eu adoro conhecer as mulheres e poder conhecer o seu trabalho e poder divulgar. Assim como eu sou super fã da Unitá, do Círculo de Mães, do trabalho de vocês, e que eu indico com o maior prazer, assim, eu gosto de fazer isso com todas que estão ali comigo, sabe? Então, para E qual que é o mim, a objetivo do Para maternidade Elas? abriu tudo isso. E qual que é o objetivo do Para Elas? Como é que funciona, assim? Só para o pessoal deve estar curioso. O Para Elas é um encontro, na verdade, era um encontro, começou na metade do ano passado, então estaria fazendo um ano agora, mas daí como aconteceu tudo isso, a gente teve que parar porque são encontros presenciais. Uma vez por mês a gente reúne, em média, 50 mulheres, ou empresárias, ou que querem empreender, ou que estão, né, com essa ideia para falar sobre empreendedorismo, sobre é um grupo de networking. Então, uma indica a outra Ah, como que se fosse legal. um clube, e a gente tem um espaço, e além disso, a gente tem um espaço também da gente
conversar, tomar um vinho, tem sempre umas comidinhas, daí tem um espaço de vendas, quem tem produto físico leva, pode vender lá, a gente faz anúncios, assim, a gente tem grupos de Instagram, WhatsApp, daí a gente vai fazendo, né, as promoções durante a semana Que do legal, encontro. Então é uma ideia de juntar a mulherada para movimentar assim os que negócios de legal, que cada uma. legal. Que joia. E você comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que você teve dificuldade de amamentação no terceiro filho. Isso é muito legal de contar Tive. para as mamães, principalmente as que estão na primeira, né? Achando que, ai Aham. meu Deus, ou então, né? O que acontece, né? Por que que você acha? Eu também estou na terceira, também tive várias experiências, mas assim, o quanto a gente aprende, né, com essa questão de que um, dois, três, tudo é muito descontrole, né? E o quanto tudo é Aham. aprendizado, né? Sim. Então, da Beatriz eu tive, na verdade, eu não tive dificuldade na amamentação em si com ela. A minha dificuldade é porque era a primeira filha, né? A primeira pediatra que eu tinha foi um horror, assim, me apavorou. Então, para mim estava tudo bem. Ela estava mamando, dormindo, tipo, com ela com 10 dias eu cheguei lá, ela falou: "Ah, essa menina precisa engordar mais". Aquela história, né? Que a gente depois, quando a gente não tem informação, a gente cai. E daí eu comecei a me desesperar, e daí comecei a pesquisar. Eu falei, não, mas eu sentia que ela estava bem, assim, sabe? Só que, né, como que eu não vou confiar num médico, né? Eu, a minha família e todo mundo, não, mas meu marido, não, mas ela tá falando que tem que complementar, que teu leite não tá suficiente, a gente tem que dar. Então eu fui em busca disso e consegui vencer isso e acreditar, troquei de pediatra e tal, e acreditar que eu ia conseguir. Tanto que ela também mamou até quase 2 anos, né? Consegui manter a alimentação. E ela era magrinha, era o biotipo dela e tudo bem, assim, sabe? E hoje ela tá super bem. E daí do Pedro foi tranquilo, ele saiu da maternidade mamando super bem, já, nossa, foi minha realização, assim, nessa fase que foi angustiante da Beatriz no começo. E o Bruno chegou coisa que nunca tinha acontecido, chegou a sangrar meu peito, porque com ele foi super diferente. Daí eu conheci a Carla, né? A Carla Schultz, que é consultora de amamentação. Ela veio aqui em casa dia 31 de dezembro, Olha só, que legal. porque eu tava assim num ponto que, meu Deus, preciso de ajuda. E daí eu já conhecia um monte de gente. E pensei, não vou ficar sozinha nessa, vou chamar alguém para me ajudar, né? E daí deu É, tudo certo. E ele tá com 2 anos e meio mamando ainda. que legal. E muito legal que a gente aprende com cada filho, né? É a Meu maternidade, Deus, cada um é uma totalmente. maternidade, né? Não, eu Que digo assim legal, que que legal. eu sempre dizia que tem um segundo filho, que o segundo filho é muito mais tranquilo, porque a Beatriz eu tinha sofrido bastante com ela, né, a primeira filha. E o Pedro, assim, sabe aquele bebê que se deixar 3 horas no bebê conforto ficava. Então ele era muito bonzinho. E daí veio o Bruno para acabar com essa minha teoria, que não é bem assim, que cada filho é de um jeito mesmo. Às vezes o primeiro que dá mais trabalho, às vezes o segundo, às vezes o terceiro, não tem regra. Legal. Mas Eu assim, tenho uma mas amiga uma coisa que eu digo, ter três é mais fácil que ter um. eu também acho. Eu também acho. Olha Quem lá, tem mas um e vamos fala, sair como que você daqui dá achando. conta? Como que você dá conta? Eu falei, eu acho que eu não dava conta quando eu tinha uma. Agora que eu Aham, tenho três, aham. né? É, mais fácil. A minha mãe tem cinco, inclusive ela tá aqui assistindo. Ô, Ana, e o segundo tema que a gente tem, o primeiro tema do ciclo de mães é o impacto na gente enquanto pessoa, né? Ritmos, Aham, alimentação, bem isso, escolhas, objetivos de vida, buscas, etc. O segundo tema que a gente faz é a relação conjugal, né? E o que que aham, você percebe que você acha que impactou a maternidade e a relação conjugal? Se vocês fizeram faculdade juntos, se vocês estão muitos anos juntos, tiveram muito muito. tempo antes de ter filho, Aham. né? E o que que você É, acha que a maternidade trouxe de impacto? eu sempre digo assim, que, principalmente na época que a gente casou, assim, ou logo depois, que daí todas as amigas começam a casar e falam que sentiram muita diferença quando casaram, que diferença quando morava com os pais e vai morar com o marido. E para mim foi assim super sutil essa transição. Então eu não tenho esse impacto na minha vida de sair da casa da minha mãe para ir, né, morar com meu marido. Para mim isso foi tranquilo. E na hora de ter filho, eu acho que talvez por a gente ter planejado tanto e os dois estarem tão engajados ali nos tratamentos, né, e tal,
também foi uma coisa de parceria, assim, né? A gente vai conseguir, uma hora vai dar certo. A gente nunca pensou em desistir, não, não vou ter filho, não vou, né? Vamos desistir dessa ideia. A gente estava ali até conseguir. E eu acho que o que impacta mais para mim agora é essa fase mais desafiadora das crianças mais velhas, das crenças que a gente traz. Então, por isso que eu digo que o meu autoconhecimento hoje é o que me ajuda a lidar com eles. E é o que eu vejo que o meu marido também precisa, e que ele traz muita coisa que era dele, assim, da criação dele, né? Então, eu acho que mas é a questão de querer estar caminhando para o mesmo caminho, né? Então, por mais que Sim. seja desafiador, volta e meia eu desabafo com você também. Ai, como que eu faço para ele entender que não pode fazer isso, não pode falar assim? Mas a gente vai, quando a gente senta, a gente ajusta, né? E eu acho que lá no Círculo também a gente falou bastante sobre isso, né? E da gente ter, se reconhecer, né? Saber qual é o nosso ponto fraco, qual é o ponto fraco dele, saber o momento de agora ele não está mais dando conta, deixa eu ir lá, né? Agora eu não, eu tô precisando do meu tempo, ele vai precisar assumir isso aqui. Então, acho que é essa questão da parceria, sempre conversa e não é fácil, né? Não é um mar de rosa sempre, a gente discute, briga, principalmente na hora de tomar decisões, principalmente dos mais velhos, né? Olha, eles vieram assim, eu vejo muito, eu me vejo nos meus filhos e sei que ele também se enxerga neles, sabe? E quando a gente Aham. chega nesse ponto que a gente é parecido com os nossos filhos, que daí que pega, né? Então, acho que Aí que pega. é a questão da gente saber como lidar com isso, né? E a gente vai ajustando, né? Legal. Mas eu acho Aham. que assim, a parte quando era pequenininho, assim, essa parte do que eu chamo de trabalho braçal, né, que é trocar fralda, dar banho e, né, o colo e tudo, ele sempre, né, sempre a gente tirou de letra ali junto. Agora essa parte da educação mesmo, dos direcionamentos, como lidar, né, a gente tentar se conhecer para poder que a gente quer passar para eles, né? O que a gente espera, né, da nossa educação, né? Que é o que você sempre fala, né? Para a gente educar bem as crianças, a gente precisa escolher o caminho mais longo, não é o caminho mais curto, né? Que vai ali resolver Uhum. pontualmente uma coisa. Que lição que a gente está tirando disso, né? Que aprendizado que eles estão tendo com essas nossas atitudes. Então, acho que é sempre importante a gente focar nisso. Nessa linha de educação mesmo, que é a Aham. divergência de pensamentos que acaba sendo o maior desafio, né? E vocês estão juntos há 20 quantos anos? Vocês se Vinte e formaram cinco 25, você falou que se formou Desde faz 20, noventa e né? cinco 25. vinte e E isso é cinco interessante pensar, porque você trouxe, né? Ah, que muitas vezes a maternidade em si, assim que teve o neném, não impactou tanto e tal. Mas não quer dizer, os filhos, eles são desafiantes para sempre. Então, é para sempre Aham, importante esse fortalecimento da relação, né? De sentar, conversar por outros motivos e assim vai, né? Então, acaba aham. trazendo desafios não só na chegada deles, né? Mas com tudo que eles vão trazendo quando vão crescendo também, né? Ah, Legal. exatamente. Eu... Você chegou a fazer o exercício do círculo de mães com ele, né? Quando você fez o Fiz, círculo? fiz, Ah, aham. legal, legal. Achei que ele não Tem um ia querer exercício lá fazer bem na bacana. época, mas ele fez. Que legal. Legal. E aí, nosso terceiro encontro é sobre carreira. E aí foi o que você Aham. disse que, na verdade, quando você começou o ciclo, você foi bastante por esse motivo também, né? Pela questão da carreira. Que Não, foi a sua uma coisa que eu já expectativa, queria. não? Não, eu já tinha me interessado no geral, mas pegou bem naquele dia, assim, que estava acontecendo, sabe, tipo uma transição, assim, que eu estava naquela de o que que eu faço agora? Eu preciso focar em alguma coisa ou não, sabe? Eu tinha uma sócia na época, a gente até acabou desfazendo a sociedade, porque a gente estava discordando de algumas coisas. Eu acho que olhar para isso com maturidade foi bem importante, assim, sabe? As coisas Legal. que você tinha, que você pontuou ali no curso, o que realmente é importante, né? Por que não? Por que sim? Por que ir por esse caminho? Por que não pode fazer as duas coisas ou mais de uma coisa, né? Então eu acho que me clareou assim um pouco para as minhas tomadas de decisão naquele momento que eu estava passando. Foi uma coincidência muito feliz assim para minha vida. Ah, legal.
Legal. E a maternidade em si, como que ela impactou a sua carreira? Você contou um pouquinho pra gente, mas vamos deixar bem focado nisso, assim. Antes de ser mãe, você estava num escritório grande e aí você mudou, né? Você falou para se preparar para Daí, ser mãe, seria isso? tá ouvindo? Cortou um pouquinho, Tô. não? Tá. Agora É, sim. sim, eu trabalhei, eu sempre, né, desde a faculdade, fazendo estágio e tal, não parei nunca de trabalhar. Me formei estando nesse escritório grande de arquitetura aqui de Curitiba e me tornei sócia lá e fiquei por 10 anos. Então, e na época, Nossa. e foi uma transição, assim, daí quando eu comecei a reavaliar algumas coisas, nossa, eu tô trabalhando demais, nossa, não tô conseguindo dar atenção nem pro meu marido, assim, sabe? E pensando em engravidar, então o que que eu vou fazer? Eu acho que daí foi um momento que também foi muito difícil para mim tomar essa decisão, mas foi uma decisão que eu tomei, então eu vou desacelerar, né? Daí eu comecei a trabalhar em casa, meu escritório é em casa hoje, desde aquela época que eu saí de lá. Então a gente também todas as coisas vão acontecendo aqui. A gente mora numa casa aqui e o terreno do lado tinha ficado vago e a gente foi atrás e tinha, né, tinha sido desocupado e a gente acabou conseguindo comprar e eu montei meu escritório ali. E então eu fico no quintal de casa trabalhando. Então pensei, é o que eu Que preciso, legal, né? O que que eu sempre gostoso. sonhei, vou trabalhar, né, meio período. Só que na realidade a gente sabe que não é bem assim, né? Então eu preciso, quando eu venho para cá, eu tenho que, principalmente no começo, eu tinha que me trancar e fingir que eu não estava aqui para conseguir trabalhar, né? Até hoje, né? Sim, Às vezes eu preciso fazer isso. Mas a gente vai, né, vai se adaptando, assim. Então, são coisas que às vezes a gente planeja e não é bem aquilo, né, que acontece. Mas sim. é questão da gente se adaptar. E daí depois, daí eu continuo, né? Desde 2008 que eu tenho escritório aqui. E o ano passado que surgiu para elas, então é uma continuidade, assim, é uma coisa a mais que eu faço. E E eu Ana, acho daí também você... que a visão, assim, porque como eu sou arquiteta, até nos projetos, assim, até depois que eu casei, eu senti diferença de projetar, porque daí a gente tem uma casa, a gente sabe como ela funciona, né? E com criança também, eu tenho muitos clientes com filhos. Então a gente sempre pensa na dinâmica, né? Como que vai ser, sugere. Eu sou muito de pensar na qualidade de vida, de como que as pessoas vão usar aquele espaço. Então, isso é muito prazeroso para mim. E pensar, e quando tem filho, ou quando tem, né, uma família que está pensando em ter filho, para mim é assim sensacional fazer o projeto e me envolver com aquilo. Então, é muito gostoso. Legal. Você tinha dito antes que vocês adiaram um pouco o tempo de ter filho porque você tinha um foco na carreira, né? Em chegar em algum lugar e tal. Você acha que você chegou nesse lugar ou você mudou esses objetivos? Como é que foi isso com relação ao sonho da carreira que a gente tem tanto antes de ter Então, filho, assim? na verdade, assim, eu não sei, eu não sei até se eu tinha um sonho definido, assim. Só que eu gostava muito de trabalhar, eu gostava daquela loucura de trabalhar, de viajar, de chegar tarde em casa, sabe? Para mim não era um sacrifício aquele trabalho. E eu não conseguia enxergar uma criança, né? Por mais que quando a gente casou, a gente tivesse pensado, vamos ter filho um dia. Eu sempre adiava isso, sabe? E pensava, eu não quero sair desse momento que tá bom para mim de trabalho, de realização, né? De muitas coisas legais acontecendo e ganhando prêmio e coisa assim, sabe? Então aquela vida tava boa, assim, tava, né, legal. Minha sócia era muito legal também e me estimulava bastante, então era muito prazeroso. Então, para mim, foi um pouco difícil. Daí eu comecei a pensar, nossa, mas eu gosto tanto dessa vida, será que eu quero ter filho que vai bagunçar tudo isso, né? Que eu tenho? Então, chegou um momento que eu tive que tomar a decisão de, né, ou eu desacelero e foco também no meu casamento, porque, né, não era só eu ali, né, para tomar essa decisão. Não estava sozinha. Mas tua pergunta foi se eu Com cheguei relação a hoje esses onde eu queria objetivos, estar? esses objetivos Acho de que não, carreira, porque eu assim. não sabia onde eu queria estar, eu acho, sabe? Eu só, Ah, né, tá.
Mas assim, hoje eu me sinto realizada com, né, com o que eu construí até agora e, nossa, tenho muitos projetos e sonhos e vontades e acho que as crianças hoje, a maternidade me impulsiona a isso, sabe? Eu vejo a Beatriz, que é mais velha, ela acabou de vir espiar aqui, ela tem orgulho se eu falo para ela que eu vou fazer uma live dela, ai mamãe, sabe? Ela acha lindo, ela acha Que lindo que amor! no Para Elas, quando tem os encontros, as meninas que vão sabem. Ela tá sempre lá, ela quer ajudar. Ela fez um cartão, porque a gente faz uma caixinha de cartões e no final todas as meninas que vão levam e ela fica lá distribuindo e no final entrega a caixinha com o cartão de todo mundo que estava lá. E ela fez um cartão dela, Beatriz, Marine, lá colocou junto, sabe, Ai, que desenhadinho. Então amor! ela é toda, daí na hora a gente faz uns sorteios, ela quer participar, quer estar junto. Então ela é toda já meio empreendedorinha, assim, empreendedorazinha, assim, sabe? Legal, que Bem fofo. gostoso! Então eu acho assim, isso que eu passo, é, isso me motiva, sabe? Eu tá dando um exemplo legal de trabalho para eles, que não é uma coisa chata, que não é uma coisa que, né, tem que trabalhar, tenho que ir para o escritório, tenho que atender um cliente. Não, eles acham legal, assim, sabe? Ela vem aqui e fala, mamãe, eles pegam os projetos, meus projetos rascunho aqui, ficam pintando, daí ela quer me dar sugestão. Mãe, o que você acha desse projeto aqui, você pintar dessa cor? Ela abre a cartela de tintas e me Que mostra, sabe? Ai, amor! vamos usar, achei ótima a sua ideia, sabe? Então, isso para mim não tem preço, sabe? Que amor. E aí, no fim das contas, você conseguiu equilibrar, então, a questão Sim. da carreira com a maternidade, estando próxima aí dentro de casa, assim, Sim, né? na Beatriz eu tinha um pouco de dificuldade, assim, de delegar, sabe? Achava que eu não queria pôr ela na escola cedo, não queria ter babá, tinha ciúmes de ter babá, sabe? Para mim foi um pouco mais difícil com ela, assim, eu retomar o trabalho. Mas daí quando veio, daí eu consegui uma pessoa de confiança para me ajudar. E quando eu engravidei do Pedro, como, né, não foi planejado, eu estava num movimento assim de trabalho e tal, e já estava mais desapegada assim desse, né, sabendo que algumas coisas que eu tinha de crenças não eram bobagem, sabe? Tipo, que eu Aham. não precisava ter ciúmes de uma babá, ou de ficar com a avó, ou de, sabe? Então, ele chegou e eu já estava nesse movimento e foi bem mais tranquilo, e daí continuei, né? Lógico que o meu ritmo nunca foi como era lá no começo, de trabalhar até muito tarde e tal. Quando precisa, ainda, né, divido. Agora, nos primeiros, eu fiquei 60 dias sem ajuda nenhuma aqui em casa, né, com as crianças e aula online, e trabalho e coisas acontecendo. Eu acordava às 5 da manhã para dar conta de tudo, sabe? Então, e agora que tinha dado uma tranquilidade, eu consegui, a Rose, que já me ajudava, voltou e ela tem me ajudado com as crianças para eu poder produzir um pouquinho mais, dar um pouco mais de atenção para eles também, né? Porque a gente fica nesse looping, né? Né? Não consegue parar. Daí a gente faz um planejamento, tenta, se organiza, né? Eu fico um pouco, o Paulo fica um pouco. Ele também tá trabalhando em casa agora. Não, agora essa semana acho que eles vão voltar para home office, né? Por causa do alerta laranja de novo, mas ele voltou a Sim. trabalhar normal já. E durante todos os filhos ele trabalhava fora, ele não chegou a trabalhar em casa nenhuma vez com você, assim. Não, Porque ele sempre também é fora. arquiteto, né? Você falou. Não, ele é engenheiro, engenheiro civil. A gente fez Ah, tá. faculdade junto, mas cursos diferentes. Eu arquitetura, ele engenharia civil. Ah, entendi. A gente se Entendi. conheceu na Ah, festa do legal, legal. calouro na faculdade. Que gostoso. É. Ô, Ana, e aí se você tivesse que dizer quem é a Ana hoje, depois de ser mãe? Como você se descreveria? Ai, eu acho que eu me conheço muito mais, assim, depois dos meus filhos, sabe? De pensar Eu acho que eu penso mais em mim hoje do que eu pensava antes. Justamente por causa dessa busca, assim, de autoconhecimento mesmo. Então, acho que eu Legal. sou realizada, né? Quero muitas coisas ainda, mas, né, acho também que a gente sempre se preocupa, eu e o Paulo, de ter os nossos momentos, né? A gente gosta muito de viajar. No começo também foi mais difícil, só quando a Bia fez 5, 6 anos, que acho que a gente fez a primeira viagem
sem ela, sabe? Aí com o Bruno já, ano passado, ele ainda estava mamando e a gente, não, vamos, estamos precisando, saímos viajar um pouquinho, fechamos com a minha mãe, que a gente confia. Então, acho que é a gente ter o equilíbrio, né? Eu não quero parar de trabalhar, eu quero cuidar do meu casamento, eu quero cuidar dos meus filhos, então, e é possível, né? A gente vê que é. É só ter um Que pouquinho de legal. planejamento, boa vontade, e eu acho que é o amor, né? A gente se dedicar e fazer as coisas com amor. Eu faço tudo com amor, né? O meu trabalho, né, a criação deles, o meu relacionamento com os meus amigos, né, com o cliente, com o para elas. Então, tudo é de coração, assim. Então, eu acho que isso que me motiva, e eu acho que quando a gente faz as coisas assim, tudo flui e as coisas, né, ficam mais fáceis e vão dando certo. Ah, que legal. Ana, obrigada. Acho que com certeza tem muita gente que fala, né? Ai, nos tornamos mães é um obstáculo para a carreira, né? Ai, a gente tem que parar de trabalhar. Ai, a gente vai, quando voltar, vai voltar atrasada no mercado. E eu acho que você traz um olhar bem diferente disso na sua realidade, né? Como você falou, a maternidade foi um impulsionador para minha carreira, né? Aham. E, e essa questão, você chegou a parar quanto tempo com a Bia, com a Beatriz? É, acho que uns 2 anos. 2 anos, é arquiteta. E você achou que deu uma estagnada por causa disso? Sim, mas é que para mim sempre foi bom porque eu tive o apoio do Paulo, né? Então ele estava sempre ali do meu lado. Você quer fazer, quer parar, vamos nos dedicar a isso. Eu nunca parei completamente. Eu sempre tinha um cliente ou outro, alguma coisa, eu sempre estava fazendo. Aí sempre, né, pessoas me ajudando, né? Estagiário, arquiteto, outros arquitetos que sempre, né, me davam suporte, né? Enquanto eu estava no momento que eu não podia, né, cuidar de tudo. Mas os dois anos da Beatriz foram bem, tipo, eu trabalhei quase nada, assim, depois que fui retomando. Legal. E eu acho isso muito bacana, porque eu vejo A muito, Yara quase entrou aqui, todas ó, a as Yara, mulheres. que é a decoradora, que eu trabalhei 10 anos, que eu estava comentando. Ah, que legal. E eu vejo muito isso, porque as mães vêm com medo, né, de achar que, nossa, agora acabou com a minha vida, acabou com a minha carreira. E muitas mães, por eu ser coach de carreira também, vêm com esse olhar. E eu acho que ele pode ser muito impulsionador mesmo, né? Se a gente olhar para isso, de que a gente vai se conhecer melhor, a gente vai poder parar e pensar o que eu realmente quero fazer, como eu realmente quero fazer, né? E isso Uhum. que você traz, seu exemplo é muito legal, assim, de perceber que você continua feliz com outros objetivos, mais objetivos até diferentes ou iguais que seja, mas que tá aí realizada com os filhos que você sonhou e que você não sonhava, mas depois que casou não sonhava tanto É verdade. e que tudo se encaixa, né? De um jeito ou de outro a gente sempre dá um jeito, tudo se encaixa. Inclusive nos perrengues que acabam surgindo, como você falou, a gente cresce muito com esses desafios, né? Cresce. Uhum. E Cada as crianças tiram. dificuldade que a gente tem né, é um aprendizado, né? Muito legal, Ana. Legal, tem alguma coisa que você quer contar, diferente? Dar um oi pro pessoal aí? Alguma coisa que você lembre? Senão a gente já pode ir Então, eu encerrando. me empolgo, né? Acho que eu falei rápido e demais, não sei. Mas Não, é é um ótimo. assunto que me deixa feliz, assim, de falar, porque, né? E é o que eu tô sempre buscando isso, sabe? De me conhecer e conhecer e para poder, né, passar isso para as crianças e quanto mais pessoas eu puder inspirar né, e trazer para esse movimento de se conhecer e de ajuda, de um ajudar o outro, isso me deixa muito feliz. E dá certo, né? Bem que você falou, tipo, vai equilibrando uma coisa, outra vai encaixando, vai perdendo mão das crenças que você falou que limita, né? Ah, eu tinha ciúmes antes, depois eu percebi que não precisa tanto. E cada um tem o seu, né? Lógico, cada um tem o seu Uhum. desafio. Mas E vai tá tudo conseguindo bem fazer dar se certo, de né? vez em quando não der certo alguma coisa, né? Ou não deu por esse caminho, vamos tentar por outro, né? Não precisa desistir no primeiro obstáculo, a gente vai se adaptando. Legal. E já tá com 9 anos a mais velha. O segundo você falou é o Seis. Pedro, tá com O quanto? Pedro fez 6 e o E o Bruno tá com Bruno? 2,5. Quase.
Nossa, 2,5, quase escadinha, né? É, Eu de achei que fosse três de em 3 em três 3, anos. mas é de 3 em 3. Que Mas foi uma legal, olha lá, diferença bem inspirando, boa, assim. Achei que para eles foi bem bom também. inspirando muitas mulheres, Ana. Pessoal, vocês querem fazer Ah, alguma pergunta legal. para Beijo, Ana? meninas. Fiquem, olha lá, super mãe, profissional super, ultra competente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para Ana, ela está aqui para nos ajudar e nos inspirar a tirar nossas Ai, dúvidas, porque ela já tem ó, filho recomendo demais grande. o Círculo de Mães. Foi muito Que legal legal. para mim. E tudo que a gente E puder quando vocês fazer, vão. né, para ter mais conhecimento e se inspirar e buscar ajuda, né? Às vezes a gente está com uma dificuldade. Eu lembrei agora quando a Beatriz era menorzinha, quando ela começou a ficar, né, mais ela argumenta demais, ela questiona demais. Então, quando ela começou a ter um comportamento mais desafiador, assim, para não falar outra coisa, a gente ficava, meu Deus, o Paulo principalmente, né, por causa das crenças dele, que é muito certinho, a educação dele foi muito rígida. Ele falava, acho que a gente tem que levar essa menina para uma terapia, leva para uma psicóloga. Só que ele acha assim, que a gente vai pegar, vai levar lá e ela vai voltar Diferente. resolvido o problema, assim, sabe? Só que nós somos os espelhos deles, né? Então é tudo pelo exemplo. Então não adianta a gente querer se livrar do problema, achar que alguém vai resolver pra gente, a gente que tem que resolver. Mas é maravilhoso isso, né? A É. Adri foi uma das babás das crianças. Ai, Ela que foi maravilhosa com delícia. eles também. E Que a gente precisa dessas delícia. parcerias, né? Precisa de gente que a gente confie para ficar com eles, para a gente poder dar conta de tudo e fazer as coisas com qualidade, né? Isso é uma coisa legal que você falou, aprender a confiar, né? Aprender a pedir Uhum. ajuda. Isso é uma coisa que eu acho que a maternidade vem bastante, né? É difícil ou divertida a pandemia para distrair as crianças? A Yara tá Os dois. perguntando. Começou bem mais divertida. Agora É, vai tá. cansando, né? Vai Vai. cansando, vai Vai, a gente cansando. fica. E a gente se culpa, né? Quer fazer tudo e não consegue fazer tudo. Tem que. É. E isso que você falou que eu achei legal também que você trouxe, né? É, o engenheiro, arquiteto, sempre tudo muito planejado, né? Tudo muito sob controle. E assim, quando você se tornou mãe, você começou a questionar muitas coisas e pesquisar, daí procurar ajuda em outros lugares. Coisa que normalmente, eu pelo menos também, quando eu me tornei mãe, achava que ia dar conta de tudo, que eu ia saber tudo, que ia ser tudo do meu jeito. E aí, quando eu comecei a perceber que, meu Deus, é um outro universo completamente diferente de faculdade, completamente diferente Uhum. da educação que a gente teve lá atrás, né? E que existem profissionais que podem nos ajudar em todas essas coisas. Eu acho que Uhum. abre a nossa cabeça, né, Ana? E a gente Uhum. começa, vamos aonde o povo está falando sobre isso, vamos ouvir, vamos Aham. estudar, vamos atrás, né? E isso você trouxe É isso muito aí. legal. Em cada um dos seus filhos, um desafio novo para você fazer essas Sim. buscas, né? Um diferente do outro, e acho que a gente aprende com cada desafio desses, né? E eu acho que é bem isso, a gente abrir mão de querer ter esse controle que a gente não tem, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Legal, muito legal. Obrigada, eu queria aproveitar. Não sei se você está lá no Universo Materno, no Universo Materno em Claro, Casa, da Unitar. claro. E falar para o pessoal que está acontecendo ainda sorteios lá, muito legais. O Universo Materno em Casa é um portal onde mães empreendedoras estão lá colocando seus serviços, né? É um portal onde a gente consegue reunir muitos serviços, produtos, parcerias de mães empreendedoras, né? Que vão oferecer para outras mães, para gestantes, para mães de filhos pequenos. Então, é incrível, é gratuito, a gente se inscreve gratuitamente e a gente tem acesso a tudo isso, tem acesso a sorteios, que está tendo lá ainda, alguns sorteios do Uhum. mês versário. E também tem alguns presentes que estão lá online e a gente consegue ter acesso a tudo isso. É de mães feito para mães, isso mesmo. Mães apoiando mães, porque a gente aprende muito uma com a outra, né? Você se tornou mais empreendedora depois de ser mãe, Ana? Ou você acha que isso já era Ah, eu teu acho já? que sim, acho que sim. Acho que sim, com certeza. Que Acho que a legal. gente ter esse jogo de cintura, né, e criatividade, né, da gente, né, não conseguimos por aqui, vamos por ali, vamos, né, isso de aprender a aceitar ajuda e querer ajudar também, né, porque eu acho que quando a gente passa por uma dificuldade, eu pelo menos tenho muita vontade do meu passar o meu conhecimento para quem está perto de mim não passar por aquilo, poder Legal, ajudar. legal.
E você como arquiteta, faz aí sua propaganda. O que que você, qual é a sua especialidade, seu escritório, como é que é? Então, eu trabalho mais com interiores, faço bastante reforma, faço projeto arquitetônico também, e, e eu digo assim que a arquitetura é feita para transformar vidas, então eu acredito muito nisso, que a gente tem o poder, né, nós como arquitetos e decoradores e designers de interiores, a gente consegue, né, fazer uma transformação, e eu acho que o ambiente nos proporciona isso, né, a gente está num lugar que está bem planejado, bem, né, agradável, próprio para você desfrutar ali com a tua família e ou mesmo o teu trabalho, né? Isso faz você ter mais produtividade, mais, né, ter mais conforto e isso melhora a tua qualidade de vida. E a gente sabe o quanto isso interfere nas crianças, né? O espaço, o Sim, ambiente, como que tá. Nossa, pois aqui em é. casa ficou tudo muito bagunçado por causa da pandemia, aquela coisa. Não sei o quê. Quando a gente olha e fala, gente, vamos organizar, porque nós estamos ficando estressados por causa do ambiente. Aí tem que. O ambiente influencia demais, né? Então, o quanto realmente a gente tem Verdade. um ambiente bem planejado, bem organizado, com certeza tem uma vida melhor mesmo, né? Tem Com tudo a ver certeza. com crianças. É, Uhum. Eu tô lá no portal também, no Universo, oferecendo trabalho de quartinho de bebê lá Ai, que gostoso, que ótimo. para as Muito mães. bom. Muito, muito bom. E tem tem um estudo que mostra o quanto a questão do quarto mesmo interfere nos. Ah, você deve saber muito mais do que nós sobre isso, né? Interfere realmente no humor e em tudo que a gente tem no dia a dia, né? Muito Sim, as legal. cores, a Que gostoso. iluminação, ter elementos naturais, né, dentro da casa, né, poder ter esse contato com a natureza, mesmo que você more num apartamento, ter, né, elementos naturais, uma planta ou um elemento de madeira, de pedra, água, alguma coisa, sempre faz a energia do ambiente ser diferente. Ai, que gostoso. Ah lá, minha mãe já colocou um coraçãozinho. Ela é suspeita, ela ama essas coisas de decoração É? também. Lá em casa tem muitas plantas. Muito legal. Ah, isso Ana, aí. muito obrigada. Eu acho que, pessoal, Imagina, se eu que tem mais alguma agradeço. pergunta, senão a gente pode. Nossa primeira entrevista da série Biografias. A gente sabe que compartilhar a história de vida realmente é muito enriquecedor, né? A gente se apoia, a gente se enxerga. E ouvindo você, me fiquei até me lembrando, né, que eu também estou no terceiro. E quanto a gente aprende, eu pelo menos tinha certeza que eu sabia o caminho depois que eu tive o primeiro, né? Falei, nossa, com a Martina eu vou fazer assim, assim, assim. A Martina veio completamente diferente, agora a Aurora também totalmente diferente. E aí, ouvindo você, vai passando tudo na cabeça, né? O Aham. quanto realmente a gente aprende com cada filho e quanto cada filho nos manda, nos impulsiona para um lugar diferente. Com o Joaquim também eu demorei muito para voltar a trabalhar. Com a Aurora, agora ela está com 7, 8 meses, eu estou trabalhando já faz um tempo. Então é Uhum. bem interessante como a gente vai se conhecendo e se permitindo com cada um, né? E você Uhum. E aí fica com a mais Beatriz leve, mais né? velha já fica A mais gente leve. não sofre tanto. E isso que você falou de que ter três é mais fácil que ter um, eu tenho certeza. É, Eu eu também falo isso, acredito minhas nisso. amigas não acreditam, não querem ter mais filho. Mas é mais fácil. Eles fazem companhia um pro outro, eles se entendem, A né? Eles gente tá mais aprendem um com o tranquila, né? outro. Mas não, e A gente tá mais depois, tranquilo. né, ter irmãos, né, é uma delícia, né? No É. futuro e Você tem tudo. irmãos? Eu tenho duas irmãs, Ah, legal, somos três legal. também. E eu lembro que uma vez uma amiga minha falou pra mim assim: o primeiro só não é, o terceiro só não é perfeito porque ele é o terceiro. Porque ela falava, é tão mais fácil ele. Eu falei, não é porque é ele, é porque é o terceiro, exatamente É, isso, né? a gente tá diferente, né? A gente vai mudando. A gente vai mudando. Legal, Ana, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a tua participação lá no Círculo. E agora com a sua participação aqui, eu pude conhecer um pouco mais, porque no Círculo não dá tempo de ouvir tanto É assim, né? verdade. A história, a biografia de cada uma. Mas fiquei muito feliz, com certeza muita gente se inspira, se identifica e se sente mais fortalecida com essa sua troca aqui com a gente, tá? Ah, que legal. Obrigada pelo convite, adorei também. Sempre adoro falar sobre isso. Que gostoso, brigadão mesmo. Pessoal, a live vai ficar salva então no portal da Unitar, Unitar Cultura Corporal, no portal Universo Materno. A gente vai ter essa live lá.
E aí, logo de 15 em 15 dias, a gente vai fazer entrevista com uma nova participante do Círculo. Já é a quinta edição, então são vários participantes, mas cada uma com uma experiência diferente, com uma história diferente, com aprendizados diferentes, e aí a gente com certeza se fortalece em cada história. Ana, muito obrigada mesmo. Muito, Imagina, muito obrigada grata a com a você. tua contribuição, com a sua troca aqui. Tá bom? Beijão para vocês aí todos. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada pela participação também.